Fala aí, primos, tudo bem? Ó, vocês pediram e finalmente chegou. O vídeo de Bitcoins finalmente chegou. E a realidade é que não só o Bitcoin, mas as moedas digitais chegaram para revolucionar as nossas vidas. Queira você acreditar ou não. Mas ela vai revolucionar a vida de vocês não porque você pode investir em Bitcoin e ganhar quantias astronômicas de dinheiro. Não é por isso. É porque Bitcoin é muito mais do que isso. E é sobre esses outros aspectos que eu vou falar bastante no vídeo de hoje. Sobre como essa tecnologia vai revolucionar a forma com que você faz tudo. Desde como você vai no mercado, até como você investe seu dinheiro, até como você compra e vende qualquer coisa. Na primeira parte do vídeo, primo e prima, eu vou explicar para você o que é o Bitcoin. Na parte número 2, eu vou explicar para você como o Bitcoin funciona e mais especificamente como o blockchain funciona. Se você não sabe ainda o que é isso, fica tranquilo, você vai descobrir na parte 2. Na terceira parte, eu vou explicar como o funcionamento do blockchain e do Bitcoin podem te proporcionar um futuro incrível. E não podia faltar, hein, meu? Faz muito tempo que eu não faço isso. Chora, banco! Vamos lá, primos, vamos lá, primeira parte, explicando o básico do Bitcoin. Já que Bitcoin é a principal moeda que aparece aí na boca do povo, né, nada mais justo do que explicar o que essa moeda é, o que ela representa. Como o próprio criador do Bitcoin, o Satoshi Nakamoto, define, Bitcoin é simplesmente um dinheiro eletrônico de peer-to-peer. Mas o que significa isso, primo? Bom, deixando tudo mais simples, Bitcoin é uma moeda, assim como o dólar, assim como o real, e ela é utilizada para você realizar transações de compra, de venda, todas as transações que uma moeda comum podem te proporcionar. Mas pelo fato de ela ser uma moeda digital, ela tem algumas diferenças de uma moeda física, que você pega o dinheiro na mão. Você não vai conseguir chegar lá no caixa eletrônico e vai, resgatar lá, sei lá, 20 bitcoins. Por mais que até seja possível em alguns casos. Mas beleza, até aí nada de especial, certo? Acontece que o Bitcoin não é o grande segredo da jogada. A grande cereja do bolo de tudo isso é o funcionamento por trás dela. É como a moeda digital consegue funcionar nos dias de hoje. Tem uma tecnologia que permite, né, que o Bitcoin exista, que é chamada de blockchain. O blockchain é o que eu vou demorar mais para explicar no vídeo de hoje, mas é o essencial se você quiser ser alguém bem-sucedido quando você está falando de Bitcoin. Se você entender blockchain, Bitcoin vai ficar baba. Você vai entender certinho como fazer, quando fazer, tudo, detalhes, ok? Segunda parte do vídeo, o funcionamento de tudo isso. O funcionamento do Bitcoin é geralmente o tranco, né? É onde abala a gente, porque é onde está falando da segurança. Porque como você já deve ter ouvido falar, o funcionamento do Bitcoin é descentralizado. Ele não tem lá um banco central que, aperta um botão e imprime moeda. Isso porque, pensa no exemplo. Imagina que você vai na padaria e você quer comprar um pão ali do seu Zé. Só que você só tem Bitcoin como dinheiro. Você não tem real na sua carteira ou dólar, por exemplo. Então, o seu primeiro problema já começa a ser você não ter dinheiro físico para dar para o seu Zé. O segundo problema é que você pode até ter um cartão de Bitcoin, só que se você quiser pagar o seu Zé com o cartão, você não vai ter um Itaú ser um intermediário, por exemplo, dessa transação, porque existe uma validação que ocorre por trás da instituição. Mas calma que você já vai entender. Não tem um banco, não tem uma instituição regulatória, não tem nada. É só você diretamente. Por isso que é a tecnologia peer-to-peer. É você direto com a outra parte. Com o Bitcoin é muito diferente do dia a dia tradicional que você está acostumado. Não existe um banco, não vai existir uma máquina de cartão, não vai existir nada disso. É você com a contraparte. Para os bancos tradicionais garantirem que você não vai realizar, sei lá, 2 transações em duplicidade por algum erro técnico, eles têm auditores independentes, eles têm funcionários trabalhando para garantir que isso não aconteça, eles têm sistemas trabalhando, garantindo que isso daqui não aconteça. Então tem uma série de fatores que teoricamente te dão mais segurança. Então ele precisa de todas essas ferramentas para que você, quando passa lá o seu cartão, né, para pagar em real, sei lá, se sinta mais seguro. Sinta que o banco, de certa forma, está te fornecendo segurança. Mas no Bitcoin, você não tem nada disso. Como acreditar na segurança do Bitcoin
se você não tem nenhum intermediário, se você não tem nenhuma instituição regulando esse mercado? Como validar e garantir a segurança de todas essas operações que você está fazendo? Ainda mais sabendo que todas essas transações são feitas de forma anônima com a contraparte. Ou seja, você não sabe às vezes com quem você está trocando Bitcoin, de quem você está comprando, de quem você está vendendo. Como fazer isso? A resposta do Bitcoin é simples. Qualquer um pode validar essa operação. Eu sei, você deve estar com uma cara de, pô, what the fuck, né? Assim, como assim qualquer um pode validar uma transação de compra ou venda? Mas é isso mesmo, qualquer um pode fazer. É só você pegar, programar no seu computador um sistema de validação e qualquer um pode fazer isso. Mas dentre várias dúvidas que devem estar surgindo na sua cabeça agora, você deve estar pensando, pô, por que alguém validaria essa operação entre as duas partes de bom grado? Pois bem, para que essa ideia realmente funcionasse, precisou ser criado um sistema de incentivo para que pessoas tivessem esse tipo de configuração no computador para validar as operações. Então, quem validar e registrar essas operações de Bitcoin recebe, em troca, unidades de Bitcoin. Então a pessoa adquire a responsabilidade de manter esse sistema funcionando, validando todas as operações que acontecem, e em troca essa pessoa recebe algumas unidades de Bitcoin. Com isso feito, novas unidades de Bitcoin são incluídas no ecossistema do mercado. Agora, se você entende um pouquinho mais de inflação, você deve estar imaginando, tá, então sempre que alguém compra ou vende ou transaciona qualquer coisa, tem que ter sempre alguém por trás que está validando todas essas operações automaticamente por sistemas. Ok, mas se essa pessoa está sempre ganhando bitcoins, como lidar com a inflação, já que cada vez mais tem moedas no mercado? E aí foi criado também um mecanismo para que a inflação tenha um limite. E é aqui que surge um conceito muito importante do Bitcoin, que é o que eles chamam de Proof of Work ou POW. O Proof of Work torna todo esse sistema de registrar e validar todas as operações muito caro, um trabalho muito árduo, muito duro. É impossível você fazer isso na mão. O computador precisa fazer, ele precisa se desgastar para poder gerar isso. Como isso funciona? Para que um usuário consiga confirmar, consiga validar que essa transação ocorreu, o sistema no computador precisa resolver um problema matemático muito complexo, e quando resolver esse sistema matemático muito complexo, o computador vai enviar ao ecossistema de computadores ligados ao mundo de Bitcoin um comprovante de que essa operação foi resolvida de fato. Só que como essa operação é extremamente complexa, não é qualquer computador que consegue fazer isso. Você precisa de uma máquina potente, de uma máquina forte. E você não pode esquecer que várias máquinas ao mesmo tempo estão tentando solucionar esses problemas matemáticos. É como se fosse uma competição e você precisa investir cada vez mais. Por isso existe um custo muito alto. Não é que você vai pôr seu computador em casa para validar problemas matemáticos complexos e de repente você vai ganhar Bitcoin. É preciso investimento. Então, dessa forma, o Proof of Work funciona. Você precisa de um investimento alto porque você, do outro lado, vai ganhar Bitcoin. E o mercado acaba se alinhando. Então vamos lá. Talvez você não tenha entendido muito bem isso e por isso tem um exemplo aqui que eu acho que vai ilustrar bem a situação. Tem um economista que inclusive é um amigo meu, gosto muito dele, chama Fernando Urrich e ele é uma referência em Bitcoin. Depois inclusive recomendo até que você dê uma passadinha no canal dele. Tá? Já conhece aquele jogo lá, o Sudoku? Já jogou esse jogo alguma vez? E ele diz que o Proof of Work é muito parecido com um Sudoku. Quando você pega um Sudoku muito complexo, você pode ter certeza que é muito difícil resolver o Sudoku. É extremamente complexo. Muitos números, muitas colunas, muitas linhas. Mas para você comprovar que o Sudoku está corretamente solucionado, é muito fácil quando ele está completo. É só você somar tudo e os números vão bater. Entendeu a relação entre o Proof of Work e o Sudoku? Porque no Proof of Work, os sistemas de computador precisam resolver problemas complexos. E quando eles resolvem, eles mandam um aviso para o ecossistema dizendo, resolvi, aqui está a resposta. Só que se você manda o problema, é muito difícil eles conseguirem resolver. Se você manda a solução, é muito fácil eles verem que você acertou na solução. Um Sudoku, se você tem um problema de Sudoku complexo,
É difícil você resolver, mas se você vê um sudoku com todos os números preenchidos, você pode olhar e falar, ah, está certo ou está errado. É muito fácil. Vê como funciona? Então esse mecanismo de receber esses problemas complexos, resolver esse problema, enviar para a comunidade a resolução disso tudo, é o que a gente chama de mineração de Bitcoin. Talvez você já tenha ouvido falar alguma vez de pessoas que mineram bitcoins e ganham unidades de Bitcoin. Na prática, elas têm computadores altamente capacitados para resolver esses temas complexos. Quando eles resolvem, eles basicamente mineraram ali e ganharam algumas unidades de Bitcoin. E pelo fato de ser livre para qualquer um minerar, você pode minerar, eu posso minerar, qualquer um pode, isso daqui abre espaço para competição no mercado, para ver quem consegue resolver primeiro. Porque quando o problema é resolvido, imediatamente entra um novo problema para ser resolvido. Então, se você vai resolvendo isso mais rápido, isso é muito melhor para você. Quem consegue solucionar o cálculo primeiro, consegue fazer o registro no que a gente chama de blockchain. E essa é a parte mágica do negócio. Porque o blockchain é o sistema onde todas as operações são registradas. Os mineradores registram essas transações em um bloco. E cada bloco, além de ter todos os registros das operações que ocorreram nos últimos 10 minutos, também contém o Proof of Work e também uma referência ao bloco imediatamente anterior a ele. Para o português, o blockchain significa corrente de blocos. Cada bloco tem 10 minutos. Tá? Então, os computadores ficam tentando desvendar esses problemas durante 10 minutos. Quando esses 10 minutos são atingidos, existe um novo problema e aí o computador precisa se adaptar e tentar resolver um novo problema. Se ele não conseguiu resolver isso dentro de 10 minutos, ele precisa tentar resolver de novo um novo problema. Aqui está um dos grandes segredos de segurança do blockchain. Porque no blockchain, todos os blocos estão vinculados ao bloco anterior. Então, cada bloco vai ser ligado ao outro através de uma referência. Existe um registro de todas as operações que já ocorreram na história dentro do blockchain com o Bitcoin. Porque se a gente for puxando esse bloco, a gente consegue chegar até o marco zero e ver como que foi desenrolado, o que ocorreu com o primeiro Bitcoin da história. E se a gente tem o histórico, a gente sabe de onde isso foi originado. Tá, mas aí às vezes você pode estar pensando, meu Deus, Thiago, qual que é a segurança desse negócio? Bom, simples, porque é praticamente impossível você quebrar o sistema do blockchain. Porque você precisaria quebrar o sistema do blockchain inteiro, todos esses blocos a cada 10 minutos, para você conseguir violar o sistema. Diferente do banco, em que você só consegue visualizar as suas operações, com o Bitcoin você consegue visualizar todas as operações da história da humanidade, mesmo que você não saiba quem são as contrapartes. E é esse sistema, que pode até parecer pouca coisa para você agora, que vai revolucionar o nosso mundo hoje. Esquece o Bitcoin um pouquinho. Esse sistema, que é o que está por trás do Bitcoin, ele é tão bonito, ele é tão complexo, que ele está sendo estudado inclusive pelos próprios bancos para aumentarem a segurança das transações deles. Mas, obviamente, isso daqui não significa que o blockchain ele não tem ameaças, ele tem grandes ameaças reais. Por exemplo, se alguém conseguisse quebrar o algoritmo do blockchain, essa pessoa conseguiria solucionar todos os problemas de todos os blocos, retrocedendo até chegar no primeiro e conseguiria roubar todos os bitcoins da humanidade. Por mais que pareça quase impossível, existe uma chance de algum dia, com o avanço da tecnologia, os computadores conseguirem fazer isso. Agora que eu falei um pouco disso, eu vou tentar passar algumas situações um pouquinho mais práticas de como o blockchain pode melhorar o nosso mundo, de como ele pode melhorar a forma com que você lida com o dinheiro e com os próprios bitcoins. E além disso, obviamente, vou explicar alguns cuidados que você deve ter. Então, a primeira característica é a desregulação do Bitcoin. Quando você tem uma moeda que não é regulada com o Bitcoin, você tem alguns prós e alguns contras. Qual que é o contra? O contra é que como você tem uma moeda que não é regulada por um sistema central, então, sei lá, se uma corretora roubar seu dinheiro, se um banco roubar seu dinheiro, se acontecer qualquer coisa assim, você não vai ter segurança nenhuma, porque não vai ter alguém responsável por isso. Então, se você vai comprar Bitcoin, você precisa escolher uma corretora ou uma empresa sim de confiança, porque você não vai ter nada que te assegure 100%. Tem até muitos casos de corretoras asiáticas que roubaram bilhões ali, beirando o bilhão, tá? Então você precisa tomar muito cuidado com isso. E principalmente porque com a febre do Bitcoin, o que aconteceu é que, naturalmente, muitos esquemas de pirâmides começaram a surgir.
Então eu vejo até muitas vezes nos comentários aqui embaixo, pessoal querendo promover um monte de site de roubo, sabe? Um monte de coisas sobre Bitcoin que não faz sentido. Inclusive até incentivo que você nunca clique em nenhum. Mas por outro lado, pelo fato de o Bitcoin não ser regulado, ele também não pode ser inflacionado pelo governo, por exemplo. Porque às vezes os governantes simplesmente falam que querem emitir mais moedas, seja lá por qual for o motivo, eles emitem e aí mexem com a inflação. Mas na Bitcoin isso não pode acontecer, nunca. O Bitcoin não pode ser influenciado por um poder central. Então isso daqui transforma a moeda em uma moeda blindada da má vontade ou da má capacidade de um político gerir a moeda da forma correta. Então se você acredita que o governo tem que interferir em políticas monetárias no país, etc., bom, talvez aqui seja ruim para você, porque o governo não vai poder. Agora, se você acredita que o governo tem que intervir menos na economia, talvez seja um ponto positivo para você. Tudo depende do que você acredita. E a realidade é que existe um número finito de bitcoins. Os bitcoins vão parar de ser minerados quando eles chegarem aos 21 milhões de bitcoins. E além disso, a cada 4 anos, os números que são dados aos mineradores, eles são cortados pela metade, até que em algum momento isso daqui vai se transformar em zero. Então dessa forma, com o tempo vai ficando cada vez mais difícil dos mineradores conseguirem grandes quantias com isso. E o lado positivo dessa limitação é que isso daqui transforma o Bitcoin numa moeda deflacionária e com inflação controlada, porque você tem um limite máximo de criação de moeda. O porém é que se quem valida todas as operações que hoje ganha unidades de Bitcoin minerando pararem de ganhar pela mineração deles, isso aqui pode representar uma ameaça ao sistema. Mas a boa notícia é que os mineradores, eles não ganham dinheiro só dessa forma, porque muitas pessoas pagam taxas aos mineradores para a operação deles ser registrada primeiro. E por isso os mineradores ganham um pouco de dinheiro. Então lembra, quando você passa um bloco e esse bloco entra para a história, ele registra todas as operações do Bitcoin, sempre de 10 em 10 minutos. Só que se você paga uma quantia para que a sua operação seja validada, os mineradores vão dar preferência para a sua operação. Isso é que significa que a sua operação vai ser validada primeiro. Ou seja, se eu faço uma transferência para você, eu preciso que essa operação seja validada pelo sistema. E se eu pago uma taxa mais alta, essa operação vai ser validada mais rápida. É como se eu fosse fazer um TED ao invés de um DOC. Um TED sempre entra mais rápido, mas geralmente é mais caro. Então, o Bitcoin ele nos dá esperanças de uma moeda que tenha menos intervenção do governo, o que geralmente é positivo. Só que, por outro lado, também traz alguns medos e inseguranças de que a gente tem baixa regulação, né? Isso daqui, às vezes, pode realmente ser assustador, né? Imagina se o seu banco simplesmente resolve sumir com seu dinheiro. Então, segunda característica, redução de burocracia e intermediários. Imagina um mundo em que você não precisa se preocupar com uma cacetada de intermediários e uma cacetada de burocracia. Talvez seja difícil imaginar isso, mas eu vou te ajudar a imaginar. Imagina várias empresas online ao mesmo tempo que te dão acesso a vários hotéis disponíveis para você escolher alugar. Obviamente, existe, às vezes, lentidão na forma como são passadas essas informações de reserva para o hotel em si. Porque a empresa teria que confirmar a compra do cliente, teria que enviar para o hotel que essa reserva foi efetuada, o hotel teria que reservar o quarto para o cliente, o hotel precisaria confirmar essa empresa de que essa reserva foi efetuada de fato e precisaria avisar todos os outros sistemas que comparam hotéis ao mesmo tempo. Só que isso não ocorre de forma imediata. Mas e se nesse meio tempo, dois clientes de empresas distintas tentassem reservar o mesmo quarto do hotel? A gente poderia ter um problema de informação aqui. Caso esse sistema tivesse sido reservado através de uma tecnologia de blockchain, a empresa registraria essa reserva num sistema aberto e toda a cadeia teria sido avisada imediatamente de que esse quarto não está mais vago, com um tempo muito mais curto de disseminação de informação. E a gente ainda pode usar um outro exemplo dentro do mesmo caso. E se a gente tirasse esses intermediários da situação? E se tudo isso fosse feito através de um sistema imutável de blockchain entre você e o hotel? Isso é possível. Isso porque o blockchain do Bitcoin não é o único blockchain do mundo. O blockchain da Ethereum é um blockchain que também consegue gerar um contrato
por exemplo. Então imagine que para você buscar um quarto de hotel, você não precisa mais entrar num site como esse. Basta você acessar o blockchain, procurar por essa vaga e imediatamente um contrato vai ser feito entre você e o hotel quando você efetivar a sua transação. Tudo isso seria feito de uma forma digital, muito mais rápida, com muito menos burocracia. E pelo fato de tudo isso ser feito em um sistema público, todas as pessoas interessadas receberiam uma notificação e saberiam exatamente que esse quarto não está mais disponível no exato momento em que você efetivar a sua transação. Cara, isso é insano, isso é fantástico, isso é revolucionário. Mas se ainda não ficou claro para você o quanto isso é revolucionário, imagina você tentando fazer uma remessa para o exterior. Você já tentou fazer alguma vez uma transferência para fora? Se você fez ou já tentou fazer, você tem uma noção de como isso é burocrático e complexo. Agora, se você tivesse tentando fazer isso com Bitcoin, bastava você ter o código alfanumérico da carteira de Bitcoins da pessoa que você quer enviar dinheiro e bastaria você enviar a quantidade de Bitcoins que você quisesse para essa carteira que você quiser. Então, em questão de minutos, essa outra conta bancária recebe imediatamente Bitcoins, sem precisar passar por essas milhares de burocracias que existem quando você tenta fazer uma remessa para o exterior. Então imagina, você tem um filho que está fazendo intercâmbio fora, está passando um mês lá para estudar inglês, etc. Pô, ao invés de você precisar pagar milhares de taxas, se preocupar com burocracia, encher o saco, correr o risco, pensar em fechar câmbio, você só precisa ter o código alfanumérico da carteira de Bitcoin do seu filho, você manda Bitcoins para lá e talvez em nem 10 minutos o dinheiro já esteja lá. Isso não é insano? E a característica 3, e essa talvez seja uma das mais atrativas, é a fuga das taxas. Então, você pode imaginar que como você não tem mais tanto intermediário, você não precisa pagar algumas taxas. Então, geralmente quando você faz uma transação hoje, você geralmente tem que pagar o TED, taxa de DOC, etc. Uma transação de Bitcoin, você não precisa. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar, dessa remessa para o exterior para o seu filho, você não precisaria se preocupar com esse tipo de coisa. Característica 4. Preservação da privacidade. E essa é uma característica que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque você já parou para pensar em quanta informação sua está disponível aí na internet de forma desnecessária? As pessoas conseguem saber tudo de você. De mim, então? Então, você imagina quanto o governo sabe da sua vida? Você imagina quantas pessoas sabem da sua vida? Quantas empresas, organizações sabem da sua vida? Pô, se você gosta de ter privacidade, isso daqui é para você, essa tecnologia é para você. Sabe quando você vai fazer um cadastro no banco e você precisa falar quanto você ganha, onde você gasta, onde você vive, seu endereço, tudo que você faz? Às vezes esse tipo de informação vai parar nas mãos erradas. Ou seja, para quem quer ter privacidade, o blockchain pode ser uma luz do fim do túnel aí. Só que o problema, claro, é que você gera uma privacidade para as pessoas boas, só que você também gera uma privacidade para as pessoas ruins, as pessoas que fazem o mal muitas vezes. Muitas vezes o Bitcoin ou as moedas digitais são utilizados no mercado negro, no que eles chamam de Deep Web, em transações ilícitas. Então você gera esse lado negativo também. Característica 5, as pequenas transações. E eu acho que isso daqui está prestes a acontecer, mas em um futuro próximo. Ainda não agora. A Bitcoin hoje tem algumas limitações que não conseguem suprir, por exemplo, o uso de um cartão Mastercard. Toda a primeira geração de empresas que foram criadas tentando utilizar o Bitcoin como uma fonte primária, né, de moeda de transação faliram, todas, sem nenhuma exceção. Mas é fato que em um futuro próximo isso vai ser possível, né? Só que talvez não com Bitcoin, talvez com o que a gente chama de altcoins, que são, na verdade, sidecoins, né? São como as Bitcoins, mas são outras moedas que utilizam tecnologias semelhantes. Característica 6. Minerar compensa? Por enquanto, não compensa ser minerador no Brasil. Isso porque o custo de investimento em máquina não é proporcional ao quanto você recebe. Principalmente no Brasil, que tudo é mais caro. Então não é à toa que as maiores fontes de mineração do mundo em bitcoins estão nos países com o menor custo possível. Então você vê muita coisa na Ásia, né? Você vê poucas coisas nos Estados Unidos, mas geralmente na Ásia você tem uma concentração grande disso. É possível ainda assim você minerar através da nuvem? É possível. Só que aí você gera um problema grave, que são as pirâmides financeiras. Então se você vê alguma coisa que promete um retorno muito alto, desconfia. Porque provavelmente é um esquema e provavelmente você vai se dar mal, a não ser que você saia antes de todos os outros. Tá. Só que a gente está aqui em um canal que fala de investimentos, de finanças pessoais, de riqueza, de dinheiro. E você, claro, quer saber, como que eu ganho dinheiro com Bitcoin, né? E o que eu tenho para te dizer talvez choque um pouco, porque muita gente
acha que vai ficar bilionário mexendo com Bitcoin. Ah, se eu tivesse comprado quando estava 50 centavos, sei lá o quê. Cara, a realidade é, Bitcoin não é investimento. Nunca vai ser investimento. Porque o Bitcoin é uma moeda. E como uma moeda, ela não te gera juros, ela não te gera rendimento. Só que você tem 3 usos muito inteligentes para fazer com essa moeda. Eu vou produzir um vídeo sobre isso e posto aqui no canal logo mais, tá bom? Primo, espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Ele foi um pouco mais complexo do que o normal, mas é o seu primeiro contato muitas vezes com Bitcoin. Então me conta o que você achou, deixa aqui todas as suas dúvidas que eu vou te ajudar a entender esse conceito, entender a moeda, entender o blockchain, porque afinal de contas isso daqui é uma grande revolução que a gente está vivendo, tá bom? Então curta o vídeo, compartilha esse vídeo e eu espero você no nosso próximo. Um abraço, até lá!